Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa manhã, amém? Nosso Kids vai estar aberto lá, se as crianças quiserem ir para lá. Os pais podem direcionar para lá. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos nos ater aqui nessa manhã apenas no verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18. Esse último culto do ano. Vamos encerrar o ano falando de algo que todos nós precisamos desenvolver cada vez mais nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 18. Amém? Amém? Diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos aqui, Senhor, por essa manhã. Nós temos, Senhor, aqui a oportunidade, Senhor, de estar reunidos como igreja diante de Ti, Senhor, para cultuar o Senhor nessa manhã, Senhor, nesse último domingo deste mês, Senhor. Nós somos gratos por isso, te louvamos por isso. Queremos te pedir, Senhor, que nessa manhã aqui o Senhor, uma vez mais, Senhor, como fez durante todo esse ano, estenda a graça, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor fale aqui por meio da sua palavra, Senhor, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor, por meio da tua santa palavra aqui nessa manhã, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, se mova aqui, que ele aplique, Senhor, as verdades da tua palavra no coração de cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, nós rendemos graças ao teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos conduza aqui, que o nome de Jesus possa ser, Senhor, engrandecido acima de todo e qualquer nome aqui nessa manhã, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aí, irmão. Último domingo do mês. Mês não, né? Último domingo do ano. Mês de dezembro é um mês mais corrido para todo mundo. O pessoal tira férias. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós vamos aqui nessa manhã, irmãos, falar sobre a gratidão, sobre sermos gratos. Acho que a melhor forma de encerrar um ano, um último culto do ano, é nós estarmos falando, reforçando a importância de nós sermos gratos a Deus, de nós desenvolvermos o hábito, podemos dizer até a disciplina da gratidão. É algo que precisa ser desenvolvido, aprendido, praticado. E sempre que nós chegamos, irmãos, no fim de um ano, né, o coração de todo mundo está sempre cheio de muita coisa. O ano está acabando e o nosso coração está cheio de lembranças, de memória. Então são ali quase 360 dias. Passamos muitas coisas, vivemos muitas coisas, enfrentamos muitas coisas durante um ano todo. Algumas dessas memórias são alegres, são boas, são momentos que nós desejamos reviver, mas outras nem tanto, né? Outros momentos e memórias que nós passamos e enfrentamos esse ano não foram coisas tão boas assim. Tivemos vezes que oramos e a nossa oração foi respondida, mas teve vezes esse ano que nós oramos e Deus ele não respondeu, ficou em silêncio. Podemos celebrar aqui conquistas que tivemos. Creio que todos nós, em alguma medida, conquistou algo esse ano. Mas também podemos aqui, muitas vezes, se entristecer um pouquinho por ter perdido alguma coisa, ou por ter passado um momento, atravessado um momento de dificuldade que não desejávamos enfrentar. O encerramento de um ano, irmão, sempre coloca diante de nós essa mistura de sentimentos, de alegria e de cansaço. Então, às vezes estamos alegres no fim de um ano, às vezes estamos cansados, às vezes estamos com a esperança de que o ano seguinte vai ser um ano melhor.
Às vezes estamos fragilizados devido aos acontecimentos do ano que passamos. É assim que o ano de todo mundo acaba. E é dentro desse mesmo contexto que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Para pessoas que estavam enfrentando dificuldades, que ora estavam alegres, mas também passavam por sofrimentos. Uma igreja que estava ali sendo perseguida. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses nesse mesmo contexto. Quando ele escreve essa carta, ele não está falando a um povo que estava vivendo uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida suave. Ele está escrevendo a uma comunidade que estava vivendo sob perseguição. Era assim que vivia a igreja de Tessalônica, debaixo de perseguição, debaixo de insegurança e debaixo de sofrimento. Paulo está escrevendo para esse povo, um povo que está sendo perseguido, inseguro, sofrendo. E sabe o que Paulo vai dizer para essas pessoas? Perseguidas, inseguras e em sofrimento? Que mesmo debaixo de perseguição, de insegurança e de sofrimento, eles tinham que dar graças a Deus por essas questões. Eles deveriam ser gratos. Paulo ele encerra a carta de Tessalonicenses, que é a porção que nós lemos aqui, é o fim da carta. Ele encerra a carta de Tessalonicenses com uma série de exortações breves. Por exemplo, no verso 16 ele diz, estejam sempre alegres, um povo que está sendo perseguido. No verso 17 ele vai dizer, orem sem cessar, um povo que está debaixo de perseguição, de sofrimento, de insegurança. E no verso 18, que é o alvo do nosso sermão, ele diz, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo ele faz uma série de exortações bem breves aqui no final da carta. Ele está encerrando a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Exortações breves, exortações diretas e exortações profundamente pastorais. Paulo está sendo pastoral aqui. Ele está tentando pastorear o coração daquela igreja e daquele povo. Ele está dando orientações ali para uma vida cristã firme, mesmo em meio às pressões do mundo. Entre essas exortações que Paulo faz aqui, que nós vimos, no verso 19 ele vai dizer, não apaguem o espírito. No verso 20 ele vai continuar dizendo, não desprezem as profecias. No verso 21 ele diz, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. No verso 22 ele diz, abstenham-se de toda forma de mal. Do verso 16 até o verso 22, ele faz uma série de exortações. Breves, pastorais, orientações diretas para uma vida cristã firme em meio às pressões do mundo. Mas há uma dessas exortações aqui que nos chama a atenção, e que talvez é a mais difícil de todas. A mais desafiadora de todas dessas exortações, e que ao mesmo tempo é a mais libertadora das confissões de fé. O que é mais difícil dentro dessas exortações que Paulo faz no final dessa porção da carta aos Tessalonicenses? O mais difícil é ser grato em tudo. É o mais difícil. É o mais desafiador. Ser grato é algo extremamente desafiador. Não é fácil exercer gratidão. Não é fácil ter uma vida de gratidão. E Paulo está falando àquela igreja, dizendo para ela, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Paulo está escrevendo, e ele não está dizendo para as pessoas que eles tinham controle das circunstâncias, porque eles não tinham. Aqueles crentes, eles precisavam aprender a olhar para a vida à luz de Deus, e não à luz dos acontecimentos e das circunstâncias. Quando Paulo pede que eles venham a viver uma vida de gratidão, Paulo está dizendo, olha, a gratidão de vocês não pode estar baseada nos acontecimentos, nas circunstâncias. Se vocês forem viver uma vida grata, à luz das circunstâncias, a vida de vocês de gratidão vai ser uma vida oscilante. Ora vocês vão ser gratos, ora ou não. O parâmetro de gratidão que Paulo está estabelecendo aqui é o próprio Deus. É a luz de Deus que Paulo está escrevendo a eles e pedindo que eles vivam uma vida de gratidão. Nós estamos aqui, irmãos, e hoje é o nosso último culto. E podemos dizer que é um culto que nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus. Para agradecer, para ser grato pelo ano que está acabando. E essa palavra aqui é uma palavra que ela é extremamente confrontadora e consoladora. Ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos consola.
Paulo está aqui nos ensinando que a gratidão cristã, ela não nasce na ausência de problemas, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava debaixo de muita dificuldade. Ele está nos ensinando que gratidão, ela não nasce da circunstância ou da ausência de problemas, mas da presença de Cristo em todas as coisas. É ali que nasce a verdadeira gratidão. À luz disso, irmãos, Paulo ele vai organizar o nosso entendimento da gratidão cristã. Ele vai trazer aqui nesse simples versículo, breve, rápido, confrontador. Paulo ele vai trazer aqui 3 verdades sobre a gratidão que nós precisamos abraçar ao encerrar esse ano aqui diante do Senhor. Há 3 verdades sobre a gratidão que nós precisamos abraçar num versículo curto, breve, simples, desafiador, mas com verdades profundas a respeito da gratidão. Paulo trata aqui de 3 verdades sobre a gratidão que nós precisamos abraçar ao encerrar esse ano diante do Senhor. A primeira verdade sobre a gratidão que Paulo ele traz aqui nesse versículo. A primeira verdade que Paulo traz sobre a gratidão é que a gratidão é um chamado constante. Veja bem, ser grato é um chamado constante. Paulo vai dizer na primeira parte do versículo o seguinte: em tudo deem graças. É um chamado constante para a gratidão. O verbo aqui, deem graças, na minha Bíblia, em algumas traduções vai dizer dai graça, está no imperativo. Ou seja, é uma ordem. Paulo não está dando uma sugestão, se vocês quiserem, vocês podem ser gratos de vez em quando. Olha, quando as coisas forem boas na vida de vocês e tudo estiver dando certo, então vocês têm a opção de serem gratos. Não. Paulo não está sugestionando aqui. O verbo dar graças está no imperativo. Isso indica que Paulo não está dando uma sugestão. E muito menos, ele está dizendo que a gratidão é um sentimento que depende das circunstâncias. Paulo está deixando claro aqui que a gratidão é um mandamento bíblico. Nós estamos falando aqui de um mandamento bíblico, que deve ser obedecido e cultivado durante toda a vida cristã. Quando Paulo diz em tudo deem graças, há uma ordem bíblica aqui. Paulo está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Um mandamento para a igreja de Tessalônica que alcança a nós. Não é uma sugestão, não é uma opção, não é algo que depende das circunstâncias. É um mandamento bíblico que deve ser obedecido e cultivado durante toda a vida cristã. Veja bem, preste atenção no texto. É importante que a gente preste bem atenção no texto. É preciso dar devida atenção aqui, nesse versículo pequeno, irmãos. Paulo está dizendo assim, é preciso dar graças, não por tudo. Ele não diz, deem graça por tudo. Ele diz, em tudo deem graças. Não é por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ele não está dizendo que nós precisamos, por exemplo, temos que dar graças por coisas ruins que acontecem. Por coisas más que acontecem. Paulo está ordenando não a dar graças por tudo como se o mal fosse algo bom. E que nós devemos ser gratos ao mal. O cristão ele não é masoquista, irmãos. O cristão ele não é um masoquista. Ele não sente prazer no sofrimento. Ele não gosta de sofrer. Paulo não está dizendo que devemos dar graças por tudo. A gratidão bíblica, ela não nega a dor. Ela não nega o sofrimento e não romantiza o sofrimento. A gratidão bíblica, ela não chama o mal de bem. Ela não louva o que é mal. Nós somos chamados a dar graças não por tudo, mas em tudo. Em tudo dai graças. Esse é o nosso chamado. Um chamado constante. Somos chamados a dar graças não por tudo, mas em tudo. O que isso significa? Significa manter a gratidão em todas as circunstâncias da vida. Em todas elas. Reconhecendo que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Paulo está nos chamando aqui. A sermos gratos em todas as coisas. Em todas as circunstâncias da vida. Reconhecendo que Deus é soberano. Até quando coisas difíceis e ruins acontecem conosco. E que Deus usa essas coisas ruins para o nosso bem. Para forjar o nosso caráter. Para nos santificar.
para nos tornar semelhantes a Cristo. Em tudo deem graças. Precisamos ser gratos pelas circunstâncias da vida. Reconhecer, Deus é soberano. Se estou passando o que estou passando, é porque Deus, Ele quer assim. E eu louvo a Deus por isso. De alguma maneira Ele está trabalhando na minha vida. De alguma maneira Ele está me santificando. De alguma maneira Ele está moldando o meu caráter. De alguma maneira Ele está quebrando o meu orgulho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, sobre essa parte do texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Ele diz que o cristão não agradece por tudo, como se tudo fosse bom. O cristão não agradece por tudo como se tudo fosse bom, mas agradece em tudo, porque Deus permanece bom. Deus, Ele permanece bom até quando coisas ruins acontecem conosco. E é por isso que nós somos chamados constantemente a uma vida de gratidão. A igreja de Tessalônica vivia sob perseguição, enfrentava sofrimentos e lidava com a ansiedade pela vinda de Cristo. Essa era a igreja de Tessalônica. Mesmo diante desse cenário, Paulo diz, deem graças em tudo. Em tudo vocês devem ser gratos. Mesmo diante desse contexto, havia um chamado para aquela igreja de viver em gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque a gratidão é a marca do cristão que confia em um Deus fiel. Você quer ver um cristão que confia em um Deus fiel? Ele é grato. Ele expressa gratidão. Ele vive uma vida de gratidão. Veja bem, a gratidão não depende de humor. Tem gente que é grato quando acorda de bom humor, irmãos. Tem gente que é grato quando alguma coisa diferente acontece. A gratidão não é obra do acaso. Ela não depende do nosso humor. Ela não é obra do acaso. Ela não é automática. Você não vai acordar hoje do nada sendo grato. A gratidão é uma disciplina, irmãos. Ela precisa, em primeiro lugar, ser aprendida. Se tem algo que nós precisamos aprender todos os dias, é aprender a ser grato. A desenvolver a gratidão. A gratidão, ela precisa ser aprendida. Ela precisa ser ensinada. Nós precisamos falar mais de gratidão. De viver uma vida de gratidão. Mas, acima de tudo, a gratidão precisa ser praticada. Nós precisamos praticar a gratidão diariamente nas nossas vidas. Talvez você não observa. Talvez você não percebe, mas você é muito mais ingrato do que você imagina. Eu sou muito mais ingrato do que eu imagino. Às vezes nós não percebemos o quão ingrato nós somos. O quão ingrato nós vivemos a nossa vida. Nós precisamos aprender sobre gratidão, ensinar sobre gratidão e praticar a gratidão, sabe por quê? Porque a gratidão preserva o coração do crente. Se tem algo que guarda o coração de um crente, é a gratidão. A gratidão, ela preserva o coração do crente quando não é cultivada. A gratidão, ela abre espaço para murmuração. Quando a gratidão não é desenvolvida, a ingratidão, ela abre espaço para a murmuração, para a amargura e para o cinismo espiritual. Ou seja, não há neutralidade. Olhe para mim, não há neutralidade. Ou você é grato, ou você é ingrato. Não tem meio termo. Ou você é grato em tudo, ou você não é grato, é ingrato, está murmurando, está amargurado, está reclamando da vida, está achando que a sua vida ela não está como deveria estar. Não há neutralidade aqui. Se não estamos sendo gratos, se não estamos cultivando a gratidão, estamos abrindo espaço para a ingratidão, para a murmuração, para a amargura e para o cinismo espiritual. Paulo, ele compreendia aqui essa dinâmica, irmãos. Por isso ele apresenta a gratidão como uma verdadeira guarda do coração. É a gratidão que protege o coração do crente. É a gratidão que guarda o coração do crente. Nesse mundo em que nós vivemos, um mundo que ele é marcado pela ansiedade, um mundo que é marcado pela frustração, um mundo que é marcado pela comparação constante. A gratidão, irmãos, ela se ergue como um poderoso testemunho contracultural. Veja bem, a Bíblia é contracultural. Eu tenho falado muito isso. Se tem algo que é contracultural, é ser grato em tudo. Porque hoje nós vivemos o tempo da comparação.
Então as pessoas estão se comparando. Está cheio de gente frustrada agora, fim do ano, que não conseguiu fazer o que queria. Aí olha para a internet e se compara com quem está, com quem não está. Ingratidão. Um coração ingrato por aquilo que Deus tem feito. Ser, irmão, grato em todas as coisas é contracultural. Quando você encontrar uma pessoa que ela é grata pelas coisas mais simples da vida, você vai ver uma pessoa que ela é diferente da maioria das pessoas. Ela é diferente da maioria das pessoas que a cercam. A gratidão é um testemunho contracultural. Ao olhar, irmãos, para o ano que está acabando, nós percebemos que cada coração está carregando uma história única. Alguns estão celebrando vitórias. Outros estão lamentando perdas. Uns estão sentindo o peso do cansaço, enquanto outros estão transbordando de esperança. O que Paulo está relembrando através desse texto aqui é uma verdade essencial. A gratidão não ignora a realidade. Ela não ignora o que nós estamos vivendo. Mas ela aprende, ela nos ensina a interpretar a realidade à luz da fidelidade de um Deus que é inabalável. Ela nos ensina a olhar para a realidade da vida à luz de um Deus que é um Deus fiel e inabalável. A primeira verdade que Paulo ensina sobre a gratidão é que ela é um chamado constante. Em tudo deem graça. Olhe para mim. Você tem sido grato apenas quando tudo vai bem? Quando você expressa a gratidão? Quando tudo dá certo? Quando a sua vida está indo de vento em polpa? Quando tudo que você planejou aconteceu exatamente como você tinha planejado? Você tem aprendido, tem desenvolvido a gratidão apenas quando tudo vai bem? Quando tudo está dando certo? Você aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas que você planejou deram errado? Você aprendeu a ser grato mesmo quando você está passando por uma vida de dificuldade, sabendo que Deus é soberano mesmo sobre a dificuldade que você está enfrentando? Ou você é aquele que agradece quando tudo vai bem? Nessa época aqui nós vamos encontrar muita gente grata. Porque está todo mundo com dinheiro no bolso. Está todo mundo de férias. Todo mundo desfrutando. Então essa é a época que você vai ver todo mundo dizendo: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, olha como Deus nos abençoa. Essa é a época. É a época mais fácil de ser grato. É a época mais fácil de demonstrar gratidão. Mas e quando as coisas não vão tão bem? E quando os problemas chegam? Você consegue ainda assim ser grato, sabendo que Deus está no controle da sua vida? Você já aprendeu, irmão, que quando as coisas não vão bem, o Senhor segue no controle de tudo? Você consegue crer nisso? Não é nem questão de saber, é questão de crer. Porque saber todo mundo sabe. Não, isso aqui está acontecendo é porque Deus quer, é porque é a vontade de Deus. Isso aí todo mundo fala, mas e crer nisso? E viver com base nisso, sabendo que ainda quando as coisas não vão bem, o Senhor segue no controle de todas as coisas. Ele segue soberano. Ele segue assentado no seu trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ainda que eu não compreenda o que possa estar acontecendo, o Senhor segue no controle de tudo. Você compreende isso? Você aprendeu isso? Você crê nisso? Você crê nessa verdade? A primeira verdade que Paulo nos ensina sobre a gratidão que nós precisamos abraçar durante esse ano, ao final desse ano que se encerra, é que é um chamado constante. A segunda verdade sobre gratidão que Paulo ensina é que a gratidão, ela é a vontade de Deus. Olha o que ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A gratidão. Paulo está deixando claro aqui. Deus tem uma vontade. E a vontade está revelada no texto. Está clara. Está visível aos nossos olhos. A vontade de Deus é que o seu povo seja um povo grato. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Paulo não apresenta a gratidão como uma sugestão, mas como uma expressão clara da vontade revelada de Deus para o seu povo. Ele está deixando claro aqui o que Deus espera de nós. Sabe o que Deus espera de você? Que você seja grato. Sabe o que Deus espera de mim? Que eu seja grato. Está claro no texto. A vontade de Deus para o seu povo é que o seu povo seja grato.
Aqui é importante fazer uma distinção entre duas vontades de Deus, que a Bíblia fala. A primeira vontade que a Bíblia fala é a vontade secreta de Deus. Ou seja, a vontade secreta de Deus são os seus decretos eternos e soberanos. Aquilo que Ele determinou que acontecerá. E que na maioria das vezes está oculto a nós. Não está ao nosso alcance. Nós não temos capacidade de alcançar isso, porque isso pertence somente ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, há coisas encobertas, há coisas que não foram reveladas e que pertencem somente ao Senhor. Vontade secreta. Mas a Bíblia, irmãos, ela fala de uma segunda vontade. A vontade revelada de Deus. Ou seja, aquilo que Ele nos ordena claramente através das Escrituras. Há uma verdade e uma vontade revelada. E onde está essa revelação? Está na palavra. A palavra de Deus é a sua vontade revelada. Aquilo que Ele nos ordena claramente através da Escritura. Sabe o que Paulo está falando aqui? Dessa segunda vontade. De uma vontade que está revelada na palavra de Deus. É desta segunda categoria que Paulo está falando. Para que a gente entenda um pouquinho melhor isso, sobre a vontade de Deus. No Novo Testamento, a expressão vontade de Deus, ela aponta, em primeiro lugar, para aquilo que Deus deseja ativamente. Então, sempre que o Novo Testamento fala sobre a vontade de Deus, está falando de um desejo ativo de Deus. É algo que Deus quer de nós. No Novo Testamento, a vontade de Deus, ela aponta, em segundo lugar, para aquilo que Ele aprova moralmente. No Novo Testamento, a vontade de Deus aponta, em terceiro lugar, para aquilo que Deus espera dos seus filhos. Ou seja, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus espera dos seus filhos. Gratidão. Que os seus filhos sejam filhos gratos. Que coisa terrível é para um pai um filho ingrato. É terrível. Talvez a pior coisa que exista para um pai é um filho ingrato. Deus é pai. Quão terrível para Deus deve ser ter filhos ingratos. Ele tem uma vontade revelada. E a vontade de Deus, o Pai, para os seus filhos, é que os seus filhos vivam em gratidão. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. Muitos cristãos, eles ficam se perguntando, qual a vontade de Deus para a minha vida? Em parte, Paulo está dizendo aqui, está revelado. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, uma parte da vontade de Deus para a sua vida está aqui revelado. É que você vive em gratidão. Essa é a vontade de Deus para você. O que Deus quer de mim? Gratidão. O que Deus tem para mim? O que Ele tem eu não sei, mas o que Ele quer eu sei. Ele quer que eu e você sejamos filhos gratos. Que vivamos em gratidão. Dizer que a gratidão é a vontade de Deus, irmãos, preste atenção. Significa que reclamar constantemente. Viver em murmuração. E nutrir a ingratidão no coração não é algo normal. Não é normal. Não é normal uma pessoa que vive sempre reclamando de tudo. Não é. Não é. Quando você encontrar uma pessoa que nada para ela está bom, você está encontrando uma pessoa que está com problemas espirituais sérios. Não é normal murmurar sempre. Não é. Não é, mas é que a pessoa é que ela é assim, né, pastor? Ela reclama de tudo, eu já me acostumei. Está errado. Não, mas é que ela está sempre murmurando, já estou até acostumado. Está errado. Não é normal. É que eu já me acostumei com a ingratidão. Não é normal. Isso revela um problema sério no coração. É mais profundo do que nós pensamos, é um problema espiritual. Veja bem, para que você entenda por que a gratidão é um mandamento, você precisa olhar para o perigo da murmuração. Eu mostro para você rapidinho aqui. Olhe para o povo de Israel no Egito. Olhe. Quem viu mais milagres que o povo de Israel no Antigo Testamento? Quem viu um mar abrir? Quem viu chover pão? Quem viu codornizes chegarem sem que eles fossem atrás? Quem viu a água amarga ficar doce? Quem viu? Quem viu muralhas caírem? Quem viu? Quem viu a roupa crescer, a sandália crescer? Quem viu essas coisas? O povo de Israel.
Sabe como eles respondiam às bênçãos de Deus? Com murmuração. Nada nunca estava bom. Eles murmuraram contra o Senhor após a libertação do Egito. Eles reclamaram da água. Eles reclamaram do alimento. Tinha pão, o pão não estava bom. Queria carne. Aí Deus disse, vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Mas vocês vão comer. Até sair pelo nariz. Para que vocês aprendam a ser gratos. O mar abriu, não estava bom. O pão não estava bom. A carne não estava bom. Nada estava bom. Nada. Eles chegaram a dizer, nós preferimos quando nós estávamos no Egito. Lá pelo menos tinha cebola. Tinha alho. Era melhor estar no Egito, tendo cebola e alho, do que estar debaixo da graça e da bondade do Senhor. Eles reclamavam de tudo. Sabe o que a murmuração deles estava revelando? O estado do coração deles. Aquela era a condição do coração deles. A murmuração deles apenas revelava como se encontrava o coração deles. Revelou um coração que lembrava do conforto que eles haviam perdido no Egito. Um conforto que eles tinham no Egito. Era isso que a murmuração fazia. Mas fazia com que eles esquecessem da graça que haviam recebido. E é isso que a murmuração faz conosco. A murmuração faz com que nós esqueçamos das bênçãos de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E venhamos a nos lembrar de coisas espúrias, que não valem nada. Esse mesmo povo de Israel, em Números 14, Moisés envia os espias para ver a terra. Uma terra que Deus ia dar para eles. Eles vão, eles veem a terra é boa, abençoada. Eles trazem um cacho de uva entre dois, numa verga, porque não conseguiam carregar. A terra era próspera, abençoada, mas tinha gigante. E aí quando eles olham para os gigantes, eles dizem, olha, se nós ir para lá, nós vamos morrer. Moisés quer que nós vamos para aquele lugar para que a gente morra. Eles desacreditaram das promessas de Deus, porque viram gigantes lá. A ingratidão deles os fez enxergar os problemas como maiores do que o Deus que os libertou. Então eles vão, olham a terra, mas ingratidão. E sabe o que a ingratidão faz? A ingratidão faz com que os gigantes fossem maior do que Deus. Ou seja, a ingratidão cegou eles. E olhe para mim, é isso que a ingratidão faz. A ingratidão deixa as pessoas cegas. As pessoas ingratas, elas não conseguem enxergar nada de bom. Nada. Eles viram uma terra maravilhosa, mas só enxergaram os problemas. Tem gigante, tem muralhas, tem exércitos. Nós vamos ser, aos olhos deles, como gafanhotos. Eles vão nos destruir. Não vai ter jeito para nós. De 7 ao 12, só um se levanta para dizer que a terra é boa. Somente Calebe. E mais para frente, Josué. A ingratidão deles fez com que eles ficassem cegos para aquilo que estava diante deles. Há um outro exemplo, que é os 10 leprosos que Jesus cura. Jesus cura 10 leprosos em Lucas 17. Um voltou para agradecer. 10 foram curados. Um voltou para agradecer. Jesus curou 10. Apenas um volta. Os outros 9, eles foram abençoados. Mas eles ignoraram o doador. Eles ignoraram o abençoador. A ausência de gratidão, ela revela um coração indiferente. Um coração indiferente é um coração ausente de gratidão. João Calvino, falando sobre isso, ele diz que a ingratidão é a fonte de todos os vícios. A ingratidão é a fonte de todos os vícios, pois quando os homens não reconhecem os benefícios de Deus, eles entregam-se facilmente à rebelião contra Ele. Quando não temos um coração grato, quando não praticamos a disciplina da gratidão, facilmente nos rebelamos contra Deus. Veja bem, meus irmãos, a ingratidão revela resistência ao governo de Deus. Já a gratidão revela, em primeiro lugar, confiança em quem Deus é. Quem é grato confia em quem Deus é. Em segundo lugar, a gratidão revela a submissão à soberania de Deus. Em terceiro lugar, a gratidão revela o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas, sempre. A gratidão, ela não depende do que vai acontecer ao nosso redor. Não depende. Não deveria depender daquilo que estamos vivendo ou daquilo que estamos passando. Paulo, ele escreveu essas palavras a uma igreja jovem.
a uma igreja perseguida, a uma igreja marcada por perdas e incertezas. E diante de tudo isso ele diz, em tudo sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus para vocês. O ambiente que vocês estão é um ambiente extremamente terrível, mas não é o ambiente que deve moldar e determinar se vocês são gratos ou não. É a vontade de Deus para a vida de vocês. Vivam em gratidão, desenvolvam a gratidão, essa é a vontade de Deus para o seu povo, que o seu povo seja um povo grato. A gratidão, irmãos, ela é uma ferramenta de Deus para quebrar o nosso orgulho. A pessoa grata, que ela pratica e desenvolve a gratidão, ela vai, diminuindo cada vez mais, o seu ego vai sendo desinflado cada vez mais. A gratidão é uma ferramenta de Deus para combater a ansiedade. A gratidão é uma ferramenta de Deus para curar a murmuração. Sabe como é que você vence a murmuração? Desenvolvendo a gratidão. Sendo grato, externando a gratidão. Agradecendo pelas mínimas coisas. Agradecendo pelas coisas mais simples da vida que Deus proporciona para você. Agradeça, é o simples, é o básico. Ninguém está vendo, mas seja grato. Porque somente a gratidão tem poder para derrubar a murmuração. Sabe o que a gratidão faz? A gratidão gera contentamento. Uma pessoa contente é uma pessoa que é grata. Uma pessoa que está contente com o que tem, com a vida que Deus tem lhe dado, com as portas que Deus abre, com as portas que Deus fecha. É uma pessoa que é contente. Gratidão gera contentamento. Sabe por que está cheio de gente descontente, irmão? Porque não é grata. Não é grata. Elas gostam de, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas elas esquecem que Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver bem em qualquer situação. Quando ele tinha o que comer, quando não tinha. Quando ele tinha o que vestir, quando não tinha. Quando a vida dele estava boa, quando ele estava debaixo de perseguição. A gratidão gera contentamento. Sabe por que há pouco contentamento? Porque há falta de gratidão nas nossas vidas. Você já notou? Olhe para os seus filhos, você que é pai. Eles nunca estão contentes com quase nada. E a falha é nossa, que não estamos ensinando eles a serem gratos pelas coisas mais simples da vida. A gratidão gera contentamento. Quando você vê uma pessoa que ela está descontente com a vida que ela está vivendo, ali você está vendo uma pessoa ingrata com Deus. Aquele descontentamento é apenas o reflexo de um coração ingrato. A gratidão é a vontade de Deus para o seu povo. Só que olha isso. Se a gratidão é a vontade de Deus, e a gente viu que a Bíblia deixa claro que a gratidão é a vontade de Deus, está claro para você que ingratidão é desobediência? Está claro? E desobediência é pecado? Está claro? Você consegue entender isso? Há um mandamento, seja grato. Quando você quebra o mandamento, você peca. Você entende o quão pecadores nós somos? Nós pecamos nas coisas mais simples. Nós falhamos nas coisas mais vis da vida. Se nós entendemos que a gratidão é a vontade de Deus, e a Bíblia deixa claro, não ser grato é pecado. Ingratidão é desobediência. Desobediência é pecado, não é apenas fraqueza. Não é que de vez em quando eu sou fraco, eu tenho, de vez em quando eu oscilo. Não é fraqueza, é pecado. A gente tem que parar de chamar pecado de fraqueza. Pecado é pecado. A Bíblia chama ingratidão de quebra do mandamento. A gratidão é pecado. É pecado não ser grato. E todos nós pecamos seguidamente por ingratidão. Todos nós, semanalmente, somos ingratos, hora ou outra da nossa vida. Seja externando, seja pensando. Seja falando com os lábios, seja no coração, dentro de nós. Muitas vezes não estamos contentes com a vida que temos. Pecamos. E se pecamos, precisamos de arrependimento, irmãos. Precisamos buscar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Pedir que o Senhor nos capacite a vencer isso, irmãos. Uma terceira verdade sobre a gratidão que Paulo ensina é que a gratidão ela é vivida em Cristo Jesus. Aonde nós vamos viver e aprender sobre gratidão? Em Cristo. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é vivida em Cristo. Paulo não afirma apenas que a gratidão é a vontade de Deus. Ele delimita o lugar onde essa gratidão é vivenciada. É em Cristo Jesus.
É em Cristo que nós vivemos plenamente uma vida de gratidão. A gratidão cristã, ela não nasce das circunstâncias favoráveis. Ela nasce da nossa união com Cristo. Estamos unidos com Cristo. E porque estamos unidos com Cristo, precisamos ser gratos. No Novo Testamento, irmãos, especialmente nas cartas de Paulo, a expressão em Cristo, ela é bem comum. Por várias vezes Paulo vai falar em Cristo, sobre estarmos em Cristo. E esse em Cristo, ele aponta para algumas verdades. A primeira delas, em Cristo aponta para a nossa nova posição espiritual. Romanos 8:1 vai dizer assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, estar unido a Cristo é ter uma nova posição espiritual. Outrora, éramos filhos da ira. Outrora, nós estávamos debaixo de condenação. Mas agora, porque estamos em Cristo, não há mais condenação para nós. Estamos em Cristo, fomos justificados. Estamos em Cristo, temos uma nova posição espiritual. Estar em Cristo, em segundo lugar, fala de uma nova identidade redimida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Estar em Cristo fala, em primeiro lugar, de uma nova posição espiritual. Em segundo lugar, de uma identidade redimida. Estamos em Cristo. Não somos mais o velho homem. Não vivemos mais da velha forma. Somos nova criatura. As coisas velhas ficaram no passado e todas as coisas se fizeram novas. Em terceiro lugar, estar em Cristo fala de uma nova vida reconciliada com Deus. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E em quarto lugar, estar em Cristo fala da nossa esperança eterna. Colossenses, capítulo 1, no verso 27, diz assim: a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Estar em Cristo fala de nova posição espiritual, de identidade redimida, fala de vida reconciliada e fala de uma esperança eterna. R.C. Sproul, falando sobre isso, ele diz que a gratidão cristã, ela flui da certeza de que, em Cristo, Deus já nos deu o maior presente possível. Em Cristo nós já recebemos o que nós precisamos. E como eu sempre digo, o que vem agora é bônus. O que vem agora é bônus. Depois que nós recebemos Cristo e que Cristo nos salvou, o que vem é bônus. Se der, deu, se não der, está tudo certo. O que nós precisávamos, nós já recebemos em Cristo. Deus já nos deu em Cristo que nós precisávamos o maior presente possível. A gratidão que Paulo ordena aqui, ela é fruto dessa vida redimida. Veja bem, uma pessoa que tem uma nova posição espiritual, que é nova criatura, que foi reconciliada com Deus, que tem a esperança eterna da salvação. O que essa pessoa vai externar? Gratidão. Ela vai viver uma vida de gratidão. É fruto de uma vida redimida, uma vida de gratidão. Veja bem, Cristo é o fundamento do nosso louvor, irmão. Cristo é o fundamento da nossa adoração. Se Ele morreu por nós, e Ele morreu. Se Ele ressuscitou por nós, e Ele ressuscitou. Se Ele reina por nós, e Ele reina. Se Ele intercede à destra do Pai por nós, e Ele intercede, então nós temos motivos de sobra para agradecer. Nós temos motivos suficientes. Fomos salvos, fomos redimidos. Cristo está vivo, intercedendo, Ele virá nos buscar. O que mais precisamos para ser gratos? Uma conta no banco cheia de dinheiro? Você não vai ser grato se você tiver mais dinheiro. É ilusão. Não, se eu conquistar isso aqui, eu vou ser alguém melhor, mais feliz. Não vai. Se você não é feliz com Fusca, você não vai ser feliz com uma Ferrari, meu irmão. Não vai. Se você não é feliz com a casa que você tem hoje, você não vai ser feliz com uma casa melhor. Se você não é feliz com o salário que você ganha hoje, você não vai ser feliz com o salário melhor. Não vai. Não seja hipócrita. Você vai conquistar o que quer e quando você chegar lá, você vai colocar um outro nível para alcançar. Isso não é ser ambicioso. Isso é ser avarento. Não é ter mais que vai te fazer mais grato.
é entender o que você tem em Cristo, é entender o que Cristo fez por você, é entender que Cristo comprou você. Era com base nisso que os cristãos da igreja primitiva viviam. Irmãos, eles eram perseguidos e louvavam, agradeciam. Isso explica porque os cristãos, mesmo quando perseguidos, agradecem. Mesmo quando sofrem, eles adoram. Isso explica porque a igreja primitiva louvava a Deus mesmo sob duras perseguições. Porque eles entendiam que o que eles tinham de mais precioso era Cristo. Que se eles não tivessem nada e tivessem Cristo, eles tinham tudo o que eles necessitavam para a vida deles. E guarde essa verdade. Se você tiver tudo e não ter Cristo, você está perdido. Você não tem aquilo que você precisa. Ter tudo e não ter Cristo é não ter nada. Cristo é tudo para nós, irmãos. Cristo é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. A gratidão é vivida nele. Deus já nos deu o maior presente possível. Ele nos deu Cristo. Nós estamos em Cristo. Esse mundo aqui, ele agradece apenas quando tudo vai bem. Quando as coisas estão dando certo. Mas o cristão, irmão, o cristão mesmo quando enfrenta tribulações, ele é grato. Porque ele está firmado em Cristo. Ele está em Cristo. Ele está unido a Cristo. Ele sabe que em Cristo ele tem tudo aquilo que ele precisa. Veja bem, talvez o seu ano tenha sido um ano difícil, irmão. Talvez você está encerrando o ano e o seu ano foi um ano difícil. Talvez nem tudo saiu como você planejou. Talvez você teve perda. Talvez você teve luto durante esse ano. Talvez você passou por diversas frustrações durante esse ano. Mas veja bem, ainda que o seu ano foi difícil, ainda que as coisas não saíram como planejado, ainda que você passou por perdas, lutos e frustrações, olhe para mim, a maior dádiva continua intacta. A maior dádiva continua intacta. Você está unido a Cristo. Você permanece unido a Cristo. E essa é a maior dádiva. Nós estamos encerrando um ano. Você está encerrando mais um ano unido a Cristo. Tem pessoas que ficaram no meio da batalha durante esse ano. Tem pessoas que caíram no meio do caminho. Mas pela graça de Deus você está aqui. Pela graça de Deus você está em pé. Pela graça de Deus o maior presente está intacto. Você continua unido a Cristo. Isso não é fruto das suas boas obras. Isso não é fruto do seu esforço. Isso não é fruto da sua qualidade. Isso é fruto de um Deus gracioso, bondoso e misericordioso. É pela graça que nós estamos em pé aqui hoje, irmãos. É pela graça que a maior dádiva continua intacta. Estamos unidos a Cristo. Certamente, irmão, nem tudo foi perfeito para você nesse ano. Não foi para mim. E nunca vai ser. Nós estamos debaixo de um mundo que está dominado, contaminado pelo câncer do pecado. As coisas não vão ser perfeitas. Perfeição é só na segunda vinda de Cristo. Certamente, nem tudo foi perfeito. Certamente, nem todas as suas orações foram respondidas como você desejava. As minhas não foram. Nem sempre Deus responde como nós queremos. E está tudo certo. Se Deus não está respondendo como nós queremos, Ele é mais sábio do que nós. Ele entende melhor do que nós. Se Ele não está nos dando o que estamos pedindo, nós precisamos descansar na sua soberania e na sua sabedoria. Ele é infinitamente mais sábio do que nós. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele sabe também o que nós não precisamos. Se Ele não nos deu o que pedimos, é porque não necessitávamos agora. E se nós necessitarmos de algo ali na frente, nós podemos ter certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades, irmãos. Nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus soberano. Nem tudo foi perfeito, nem todas as nossas orações foram respondidas como desejávamos. No entanto, mesmo diante disso, mesmo não tendo as nossas orações sendo respondidas e as coisas não sendo como nós planejamos, você foi preservado em Cristo. Você foi preservado. Cristo preservou você. A graça de Deus sustentou você durante um ano todo. Muitos de vocês que estão aqui estiveram a um passo de cair da graça.
Muitos que estão aqui estiveram a um passo de virar as costas para o Senhor. Sabe por que você não virou? Não porque você escolheu não virar as costas. Sabe por que você não caiu? Não porque você não decidiu não cair. Somente você está aqui, foi sustentado, não caiu, não virou as costas para o Senhor, porque a graça do Senhor sustentou você nos seus momentos de fraqueza. O Senhor nos preservou, irmãos. Você foi preservado em Cristo. Você foi sustentado pela graça de Cristo. Se não fosse a graça, não estaríamos de pé hoje. Se estamos aqui encerrando um ano na presença do Senhor, é somente pela graça de Cristo. Então seja grato. É um chamado constante. É a vontade de Deus para o seu povo. A gratidão ela é vivida em Cristo. Seja grato. Seja grato, irmãos. Seja grato aqui, deixa eu falar algumas coisas pelas quais talvez você precisa ser mais grato. Seja grato em primeiro lugar pela sua vida. Seja grato pela vida, você está vivo. Você está respirando. Você está saudável. Você levantou da sua cama nessa manhã. Você conseguiu se deslocar até a igreja para um culto. Você vai sair daqui, vai desfrutar do domingo com a sua família. Se você está em férias, você vai desfrutar das suas férias com a sua família. Seja grato pela vida. Se você está vivo hoje, é pela graça de Deus. É somente por um ato da graça soberana de Deus. Seja grato pela vida. Seja grato. Para de reclamar do que você não tem. Para de reclamar do que você não conquistou. Para de reclamar que está faltando algo na sua vida. Quando acordar de manhã, agradece que você está vivo. Tem gente que está numa cama de hospital, irmão, enfermo, não consegue ver o sol. Tem gente que não consegue caminhar. Tem gente que não consegue comer. Tem gente que não consegue tomar um gole d'água. Nós podemos fazer todas essas coisas simples. São as coisas simples que nós pecamos e não respondemos em gratidão. As coisas que para nós muitas vezes são simples, é aquilo que muitas vezes as pessoas estão clamando e não podem fazer, irmãos. Tem muita gente que queria viver, queria caminhar, queria pegar um sol, queria passear com a família, queria poder comer e não pode, não consegue. Você pode. Você consegue, Deus te deu, Deus está sendo gracioso com você, está dando vida para você. Seja grato por isso, pelo ar que você respira. Seja grato pela saúde que o Senhor tem dado a você. Seja grato pela vida. Em segundo lugar, seja grato pela igreja. Seja grato pela igreja, irmão. Seja grato pela igreja local, seja grato pelos seus irmãos, pelos pastores, pela comunhão. Seja grato pela palavra. Essa palavra que durante todo esse ano confrontou você, que por algumas vezes consolou você, que edificou a sua vida. Seja grato. Seja grato porque você tem uma igreja onde você senta e você ouve a palavra ser pregada e não alguém contar uma história. E não alguém contar um testemunho, mas a Bíblia ser pregada, exposta todos os domingos para você. Seja grato por isso, porque isso não é o normal mais. Existem muitas igrejas que fazem isso. Não estou dizendo que nós somos a melhor igreja do mundo. Mas tem muita igreja que não prega a Bíblia, irmãos. Seja grato se na sua igreja a palavra está sendo pregada. Seja grato pela igreja local. Em terceiro lugar, seja grato pelas portas que se fecharam. Seja grato por isso. Deus fechou diversas portas para você durante esse ano. Ele fechou diversas portas para mim. E Ele vai continuar fechando diversas portas para nós durante toda a nossa vida. Agradeça por isso. Seja grato pelas portas que se fecharam, porque muitas vezes Deus protegeu você de caminhos que trariam dor para você. As portas que Deus fecha muitas vezes nos impediram de cair, nos impediram de sofrer. Deus prefere fazer com que nós soframos momentaneamente, irmãos, com a decepção de algo que queríamos, do que venhamos a sofrer a longo prazo por algo que Ele não queria nos dar. Seja grato. Seja grato pelas portas que se fecharam. Seja agora grato em quarto lugar pela sua família. Seja grato pela sua família, especificamente. Seja grato por seu cônjuge, seu marido, a sua esposa. Seja grato. Seja grato por seus filhos. Seja grato por seus pais. Seja grato por seus irmãos. Veja bem, você está finalizando um ano. Seus irmãos estão vivos. Seus filhos estão vivos. Seu cônjuge está vivo. A maioria de nós tem os pais vivos. Será que você não tem motivo suficiente para ser grato a Deus pela família que Ele te deu? Seja grato.
Seja grato pelos seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Você está finalizando mais um ano com eles e isso já é motivo suficiente para agradecer. Já é motivo suficiente. Sua família está viva, está todo mundo saudável, está todo mundo próximo de você. Seja grato. Seja grato. Em quinto lugar, seja grato pelas provisões de Deus. Seja grato pelo que o Senhor tem dado a você. Deus, Ele tem de alguma maneira provido na sua vida. De alguma maneira, Ele tem suprido as suas necessidades. Talvez não é a provisão que você queria. Talvez não é o que você deseja ainda. Mas de alguma maneira Deus tem sustentado você. Ele tem suprido as suas necessidades. Seja grato pelas provisões de Deus. Porque mesmo quando não foram como você esperava, elas sempre foram suficientes. Sempre foi suficiente. Deus sempre supriu as suas necessidades. Talvez não foi o que você queria. Talvez financeiramente não foi o ano que você planejou, mas foi suficiente. Deus não deixou você passar fome. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Paulo disse, se você tem o que comer e o que vestir, você tem que dar graças a Deus por isso. Seja grato. Grato pelas provisões que Deus tem dado a você. Em último lugar, seja grato pela fidelidade de Deus. Seja grato porque Deus é fiel. Seja grato porque, mesmo quando você falhou durante esse ano, mesmo quando eu falhei e nós falhamos muito com o Senhor durante esse ano. Nós quebramos muito a lei de Deus. Nós pecamos muito contra o Senhor nesse ano. Mas mesmo, irmãos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós quebramos a lei de Deus, o Senhor, Ele permaneceu ali, fiel para conosco. Ele permaneceu fiel durante todo o ano, nos sustentando. Mesmo quando nós merecíamos a sua disciplina, o seu castigo, mesmo quando nós merecíamos ser corrigidos por Ele, Deus, Ele foi gracioso. Nós fomos infiéis, Ele permaneceu fiel durante o tempo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é um Deus fiel. E graças a Deus que nós temos e servimos a um Deus fiel. Seja grato. Nós temos aqui a oportunidade de encerrar um ano na presença de Deus, exercendo gratidão, agradecendo, irmãos. Talvez não pedindo, talvez não clamando por nada, talvez agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas durante esse ano, pelas bênçãos concedidas, pelas dificuldades que Ele usou para nos forjar. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Nós vamos encerrar, se você puder, fique de pé. Nós vamos encerrar o nosso último culto de 2025, irmãos.